vida eterna. Amém. Juntos cantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam à vossa majestade e os glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro segundo de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos vieram encontrar-se com Davi em Edom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, ora, tu que dirigias os negócios de Israel, e o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e serás o meu chefe. Vieram, pois, todos
As únicas criaturas que se perdem, que já se perderam,
que querem enviar seres humanos a outros planetas do universo. Para quê? Para também colonizar e destruir, como estão fazendo com a Terra, como fizeram com a Terra, em tanta história humana. Então, o ser humano, eu e você, os nossos antepassados, nós somos as únicas criaturas de Deus que podem jogar tudo fora, inclusive a nossa própria vida e a qualidade dela. E não digo aqui qualidade no que diz respeito a coisas materiais, porque a nossa geração do século XXI é uma geração muito desenvolvida na materialidade do que nós mesmos vamos construir. Mas é uma geração, por incrível que pareça, talvez até mais perdida, sem sentido, do que as gerações humanas mais primitivas. E isso acontece com mais força, porque é mais ou menos aí uns 500 e poucos anos depois da modernidade, no século XVI, o ser humano voltou a colocar Deus em segundo, terceiro e último plano das suas vidas. E como eu disse, ao ser humano muito foi dado, ele recebeu inteligência, mas a quem muito é dado também muito é pedido. Por isso o nosso Criador nos deu muito, que é a inteligência, mas ele também cobra muito a que usemos a inteligência da melhor maneira. E isso se chama sabedoria. Não é de hoje que os seres humanos oferecem a Deus, a si mesmos e a própria existência, talvez o de pior que poderíamos todos nós receber. Eu gostaria que você tomasse aí no seu texto do Evangelho, por favor. Você tem um folheto para que a gente leia, medite a palavra de Deus. Sei que muitos não leem a Bíblia em casa, então aqui nesse momento é o tempo que temos para ler a Bíblia. Veja aí o que está escrito no versículo 36 do Evangelho, do capítulo 22 de Lucas. Os soldados também estavam caçoando Jesus que tinha sido crucificado, aproximavam-se. E o que eles ofereciam para Jesus? Vamos ler juntos? O que significa isso? Lá no Evangelho de João, Jesus na cruz, nessa mesma cena, vai dizer assim: tenho sede. Soldados molham a esponja com vinagre e dão Jesus de bebida. Aqui
A vida se tornou bamba, desregulada. E tudo isso tem sentido para a festa de hoje, Cristo teve, porque foi na primeira parte do século XX, por isso eu disse que tem menos de 100 anos, que o Papa Pio XI instituiu para a Igreja Católica esta recordação de que Deus é Deus, nós não somos deuses. E o ser humano sem Deus é um ser humano sem lei, sem ética. Na primeira parte do século XX, tinha-se acabado de encerrar a Primeira Guerra Mundial. E foi nesse cenário de tanta destruição que o Papa convidou os cristãos católicos a se lembrarem. É preciso voltar a Deus no centro. É preciso voltar a Deus no coração e na mente. Porque desde o século XVI, repito, a nossa geração tem cada vez mais colocado Deus fora da vida. É evidente que antes do século XVI também muitas coisas erradas aconteciam, mas era muito mais latente na vida das pessoas a importância da religião, de um Deus. É claro que a gente olhando para a história humana vai perceber e aprendemos com isso. Também não basta termos teorias sobre Deus, dogmas sobre Deus, moralismo, leis, legalistas sobre Deus. É preciso que o ser humano faça uma experiência pessoal e depois uma experiência que se estende também à comunidade sobre o nosso Criador. A humanidade não foi feita para oferecer para si, para os outros e para ninguém, quanto mais para Deus, vinagre, vida estragada. Mas repito, todas as vezes que o ser humano vive aqui na Terra sem transcendência, sem buscar a transcendência, aquilo que está acima de nós, o ser humano cai num dos seus piores erros, a finitude, a materialidade das coisas. Esta semana que passou, eu estava lendo um livro, o título do livro é O Fracasso do Ateísmo. E o autor, teólogo, tentava demonstrar que todos esses princípios que o ser humano vive desde a modernidade, cada vez mais tem levado o ser humano ao fracasso. Por exemplo, o materialismo é um conceito da modernidade. O que é o materialismo? O que importa são as coisas que nós construímos. E foi às custas disso, de satisfazer os nossos desejos materiais, que o planeta foi destruído. O ser humano, desde a modernidade, colocou o dinheiro, o capital, como centro de suas vidas. E por isso, cada vez mais, vemos sociedades de muita desigualdade. Poucos têm muito, muitos não têm nada. Vemos pessoas que vivem hoje à margem da depressão, da ansiedade, da angústia, da tristeza, porque vivem um ativismo à procura de bens materiais para preservar a vida. Então, o ser humano, desde o século XVI, começou a pensar: eu tenho que acumular coisas porque isso vai me dar instabilidade lá na frente. Muita gente começou a viver assim e vive assim, querendo acumular coisas e pensa: agora eu posso ficar tranquilo, tenho dinheiro, tenho realidades materiais para me viver até o fim. Mas o ser humano que esqueceu de ler a Bíblia, os cristãos que esqueceram de citar a Bíblia, também se esqueceram de uma história que Jesus contou certa vez de um homem que passou a sua vida inteira
Ele mesmo olhou para si, bateu no peito e disse: agora tenho tudo, posso ficar tranquilo. E o texto diz que naquela mesma noite, que ele tinha acabado de acumular tanta coisa, tanta riqueza, Deus pediu a vida dele de volta. Morreu. Não usufruiu nada. Então a nossa vida, ela não está aqui para a gente viver só da riqueza. Paulo vai escrever nas suas cartas que o Deus de muita gente é o estômago. Tem gente que só está aqui na terra para comer, beber, dormir, viajar e aproveitar os seus prazeres. Tudo isso é bom, com sabedoria. Então Paulo convidou a nós, há menos de 100 anos, a que nós voltássemos a colocar Jesus no centro, Deus no centro. Porque quando Deus está no centro, por favor, tome a segunda leitura aí de hoje, carta de Paulo aos Colossenses, versículo 18, por gentileza. Segunda leitura, carta aos Colossenses, versículo 18. Paulo afirma: quando Jesus e Deus estão no centro, eles são a cabeça. Eles é que pensam corretamente. Jesus, continua Paulo, ele é o primeiro também que vive a experiência de uma vida nova. Quem coloca Deus no centro, então, não é dominado pela morte. E a sociedade de hoje é uma sociedade morta, com exceções, evidentemente, porque ela se sente a dona da vida. Tem pessoa que se sente a cabeça, acha que só ele sabe, só ela sabe, não pode. A pessoa que vive isso, ela não pensa nos outros. Talvez por isso sua casa se tornou uma bagunça, porque ali é cada um querendo saber mais do outro, e Jesus e Deus foram colocados para fora, não estão no centro. Porque a família que tem Deus como centro é aquela família que ninguém se acha dono da verdade. Todos procuram escutar a Deus. E olha que mesmo querendo escutar a Deus, a gente pode errar. A gente pode até escutar a voz do diabo pensando que é de Deus. É preciso, então, nossa parte muito discernimento e equilíbrio. Continua aí, olha aí no seu texto, versículo 19. Porque quando Deus está no centro, Ele habita em todos nós com toda a plenitude. Não há espaço para aquilo que destrói a vida. Quando Deus está no centro, não há espaço para os nossos desejos. A gente muitas vezes é como aquelas crianças empurradas, enfunadas, revoltadas, que quer que o pai e a mãe que cuida faça aquilo que eu quero, do nosso jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Quem coloca Deus no centro não vive assim. Vive o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, não a minha. Mas a sociedade do nosso tempo, desde a modernidade, colocou a vontade humana no centro. Eu quero, eu posso, eu vou, eu faço, eu sou. E por falar em eu sou, esse é o nome de Deus. Então isso é sinal de que muita gente nem percebe, mas vive no mundo com Deus, com Deus. E veja o que mais para terminar, versículo 20 aí do seu texto. O que acontece quando Jesus é o centro? Reconcilia todos, reconcilia o céu e a terra e nos dá paz por meio de sua
Mas, no geral, o vinagre não é algo tão agradável. A nossa vida, para deixar de ter vinagre, de ser vinagre, precisa ser uma vida em que Deus seja Deus. E nós nos coloquemos na nossa função ali nessa vida. Nós somos apenas criaturas inúteis. Só fazemos o que devemos fazer. Papa Francisco, anos atrás, disse assim: quanto mais eu, menos Deus. Quanto mais Deus, menos eu. E eu me abaixando, Jesus vai dizer para mim: pode vir, senta aqui à frente. Porque aquela pessoa que vive como Deus é como aquela história que Jesus, quando ela chega numa festa, ela quer sentar no primeiro lugar, que não era para ela. E aí entra o dono da festa e diz: ô meu querido, minha querida, não é seu lugar, por favor, seu lugar está lá no final. E aí Jesus falou: que vergonha, né? Quando a gente se coloca no lugar que não é o nosso. Nos coloquemos no nosso lugar. Somos criaturas que foram adotadas por Deus. Assim nós não somos deuses. Agradeçamos a Deus que Ele nos adotou. Ele não nos deixou entregues à nossa própria sorte. E como é que somos gratos a Deus pelo que Ele fez? Não deixando que a nossa vida irá se tornar vinagre, estragar. E não estraguemos o mundo mais. Padre, mas eu não destruo nada, eu não corto uma árvore, eu não tenho uma empresa que danifique o meio ambiente, eu não sou dono de indústria, eu não sou de país muito rico, e assim por diante. O Papa Francisco, um texto para falar sobre a destruição do planeta, chamado Laudato Si, que é uma frase de Francisco de Assis, louvado seja. Ele escreveu no 5º capítulo que toda essa situação do mundo, todo esse aparato de destruição que o mundo tem, tantas indústrias, empresas, automóveis, bombas, tudo isso é para satisfazer os nossos desejos, inclusive a guerra. Por detrás dela tem armas, e o Papa disse assim: quem é que faz essas armas para vendê-las? Por detrás de tudo, então, está a nossa ganância e os nossos desejos. Você já contou lá na sua casa, seu guarda-roupa, quantas roupas você tem? Você precisa daquilo tudo. Tudo aquilo que você tem ali de material saiu da natureza, caiu do céu. Então o ser humano não é mais comedido. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Repito, para satisfazer os nossos desejos, a nossa vida se tornou um caos. O único que pode organizar o caos é Deus. Mas Deus não vai agir sem a nossa cooperação, se a gente não quiser. Tem gente que pensa que a fé é mágica. Eu li a Bíblia, nossa, pronto, minha vida mudou. Eu vi a
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Depois de cada pedido, prece e agradecimento, nós vamos dizer a Deus como está em poder, confiantes: Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. A cabeça da igreja, peçamos que conceda ardor missionário aos seus membros, para que por toda a terra se anuncie a chegada do Reino. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Ao primogênito dentre os mortos, peçamos que liberte a humanidade do poder das trevas, para que viva na paz que a cruz realizou. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Ao soberano de toda a criação, peçamos que nos dê sabedoria para proteger a nossa casa comum, enquanto aguardamos no céu e no amanhã. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Ao Rei dos Reis, Senhor dos céus, peçamos por todos os reis e reinas da nossa igreja do Brasil, homens e mulheres, que estão comprometidos com a evangelização e a pastoral em nossas dioceses, para que sejam sempre mais sal na terra e luz no mundo. Senhor Jesus, Rei do Universo, escutai-nos. Para que Jesus, escutando a sua palavra, vivendo a sua vontade, tenhamos um mundo novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, para que esta celebração seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Oferecendo ao Senhor o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz. Ele que vive pelos séculos dos séculos. Com entusiasmo, o Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criastes proclama o vosso favor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, não cessais de ouvir para vós um povo que vos oferece em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Deixando o folheto um pouco, vamos orar para o altar. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que vos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos regados do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança dos vossos eleitos. Com Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós nos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício, ó Pai, as preces desta família que está aqui na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrando, Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de todos os que morreram na vossa amizade. Muitos já nos antecederam na morte. Não sabemos quem ainda foi salvo por Jesus. Vamos então, nesse momento, fazer nossa prece aos falecidos, a todos, possivelmente, possam estar também no purgatório. Unidos a eles, esperamos também nós saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos juntos, Pai nosso, Que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a
Feliz de quem aceita Jesus em sua vida, porque ele tira o pecado do mundo. Senhor, eu não consigo viver minha moral, mas que eu falar Que o corpo e o sangue de Cristo nos ajude a vivermos esta vida, a vida eterna. Amém.
Avisos paroquiais. No dia 23 de novembro, solenidade de Cristo Rei do Universo. A matriz, às 16 horas. Santa Missa de novembro, em honra a Nossa Senhora das Graças. Às 18 horas, hora santa, seguida de Deus ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa. No dia 24 a 26 de novembro, segunda a quarta-feira, às 19 horas, a Missa de Santa Missa de novembro. No dia 26 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, a matriz, atendimento de confissões para os seus irmãos. Por esse motivo, não haverá restauração com Deus devido aos outros. No dia 27 de novembro, quinta-feira, dia de Nossa Senhora das Graças e dia nacional da Ação de Graças, a matriz, às 12 horas, início da oração nacional. Às 18 canto do terreiro e bênção do Santíssimo Sacramento. Às 19 horas, Santa Missa com a participação de todos os movimentos evangélicos do nosso país. No dia 29 de novembro, sábado, às 9h da matriz, celebração da matriz no presídio, o nosso bispo diocesano. Nesse dia, encerra-se no escritório paroquial as inscrições dos casais para casamento comunitário. Por fim, no dia 30 de novembro, primeiro domingo do advento, às 9h30 da matriz, Santa Missa com a renovação das promessas do batismo de primeira comunhão. Às 13 horas, na comunidade Baranal, Santa Missa em honra a Nossa Senhora das Graças. Em seguida, procissão e coroação. Logo após, o movimento de maravilhas. O Senhor esteja convosco. Depois de cada oração, digamos um amém com fé. Deus os abençoe e os guarde. Amém. Voa para vós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Abençoe-vos Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa continuação do domingo e da semana. Bom almoço, se for em família, melhor ainda. Vamos ou fiquemos em paz e que a palavra de Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Encerrando então a Santa Missa do Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, aqui na Matriz Santana de Barroso. 23 de novembro de 2025. Isso aí, sim. Bom domingo a todos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Deus o comanda sempre.